superlotada. E o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução afirmando ser ético o médico atender a solicitação da gestante para realizar a cesárea, mas estabelece que a cirurgia deve ser feita somente a partir da 39ª semana de gestação e que um termo de consentimento deve ser assinado pela paciente. E falando em filhos, o médico afirma que o casal que quer engravidar deve se preparar de 6 a 9 meses antes. Paloma, é uma pré-gestação, é isso? Exatamente, Giza, ou até um ano. Bom, a gente está em época de falar bastante, por exemplo, do Zika vírus, certo? E aí o próprio ministro da Saúde disse não tenham filhos agora ou se programem para mais adiante. Mas a gente vai trazer hoje alguns outros motivos para esses cuidados pré-gestação. Para conversar com a gente, então, o Dr. Uronal Zancan, que ele é ortopedista, médico do esporte e também estudioso na área da saúde. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Bom, o senhor estava revendo todos os meus conceitos aqui, porque o senhor me disse o seguinte, genética hoje não vale mais nada, é epigenética. Explica pra gente o que é a epigenética e por que essa pré-gestação tem tanta influência nas próximas gerações. Bom, começar falando num caso particular. Minha mãe morreu de câncer de intestino, minha avó paterna morreu de câncer de intestino. Logo, eu tenho genética para câncer de intestino, mas eu não tenho câncer de intestino. Porque eu tenho uma proteção em cima do gene que não permite que ele se instale. Essa proteção chama-se epigenética. Enquanto eu tiver uma epigenética favorável, eu não vou ter câncer. Então, ela se sobrepõe à genética. Ela bloqueia a genética. Por isso que ninguém mais fala em genética, ninguém mais fala em genoma humano. Hoje estamos falando em epigenoma. E o epigenoma, a epigenética, ela se transmite para os filhos por 1 e 2 gerações, por filho e para os netos. Tá? Então, hoje em dia, depois de um trabalho que saiu na revista Cell, há 3 anos atrás, é muito recente, confirmando que a epigenética se transmite para os filhos e netos, a possibilidade de nós pensarmos em gerar filhos saudáveis ficou muito grande. Nós podemos programar como é que nós queremos os nossos filhos e os nossos netos. E aí, qual é a chave, então? É o momento da concepção, do início da gestação, que vai determinar o que vai acontecer com as próximas 2 gerações, é isso? Exatamente. Quando eu fiz faculdade, eu aprendi que a gestação saudável era importante para ter filho saudável. Perdeu o tempo. O momento correto é 1 ano antes da concepção, porque eu vou me preparando, minha mulher vai se preparando, e no momento da concepção nós vamos com a saúde mais otimizada possível, com mínimo estresse, sem gordura, com maior massa muscular, com a capacidade cardíaca mais desenvolvida, e isso vai repercutir no meu filho para o resto da vida. E aí é importante que se diga que não é uma questão meramente estética, é uma questão de saúde, certo? Por quê? Vamos supor, o senhor está me dando esse exemplo, uma mãe que está no sobrepeso, um pai que também está no sobrepeso ou numa obesidade, eles terão um filho com uma chance muito grande de passar a vida, e o neto também, lutando contra a obesidade. Sim, isso é o fato, e todo mundo dizia que esse fato é por causa da genética. Homem gordo que casa com mulher gorda tem filhos gordos. Tá? Mas fizeram trabalhos mostrando assim, homem gordo que emagreceu, mulher gorda que emagreceu. E na época da concepção, os dois tiveram, os filhos e os netos tiveram tendência a ser magros para o resto da vida. E daí que deu essa luz, porque assim como é a obesidade, que é estética, é a capacidade cardíaca, é o estresse, é a capacidade intelectual também, já estão tendo trabalhos recentes pensando nisso, é a longevidade. Pais que têm a possibilidade de viver mais, programam filhos, terão filhos que vão viver mais. Isso é medido através de um elementozinho que tem no DNA chamado telômero. Quanto maior o telômero, maior a longevidade. Então dá para programar também tamanhos dos telômeros antes da concepção. Ou seja, temos uma boa notícia, porque muita gente acreditava que se eu nascer assim, a minha genética é assim, eu vou ter que passar isso para o meu filho, para o meu neto. Não estamos fadados a isso. A gente pode resolver e pode imprimir nas próximas 2 gerações o que a gente gostaria, certo? Então eu vou lhe pedir algumas dicas para quem está se programando ou pensou que vai deixar mais para frente, já pode começar a cuidar da vida agora, até pela própria saúde também, né? Então, evitar estresse, o que mais?
Bom, a primeira coisa, entra numa academia, vai fazer musculação para ficar com um corpo forte, para transmitir o corpo forte. Não é uma questão só de ficar sarado, não, né? É de ter massa muscular, massa boa. Quanto maior a massa muscular, menos problemas ortopédicos vai ter na vida. Aí eu estou falando de cadeira, porque faz isso que eu faço. Não vai ter problema de coluna, não vai ter tendinite, não vai ter problemas nenhum físicos musculares. Segundo, vai fazer corrida. Por que corrida? Para aumentar a capacidade cardiovascular respiratória. Não basta caminhar? Não. Tem que ser corrida. Corrida é que aumenta a capacidade. Terceiro, vai aprender a se alimentar adequadamente. Tem muito alimento que detona a saúde. Vamos tirar esses alimentos durante esse ano pré-gestação. Consulte uma nutricionista, adote uma alimentação adequada, faça meditação. Meditação alivia o estresse. Então vai chegar no momento da concepção muito mais tranquilo. Durma cedo. Dormir depois das 11 horas da noite detona a saúde. Começa a dormir cedo, ao menos nesse período. Tanto o homem quanto a mulher. Depois a mulher, na época da gestação, ela tem que continuar com esses cuidados. Porque ali vale aquela regra antiga que gestação saudável influencia no filho. Então vale também por dentro desse aspecto. Olha, se fizer esses 5 aspectos, nós já mudar a saúde de toda uma geração. Perfeito, olha que curioso, que interessante. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Giza, é com você aí no estúdio, viu só que incrível? Tem quase que entrar para a escola para aprender como ter uma gestação tranquila. Muito interessante mesmo esses aspectos.